Vamos orar junto. Pai, te agradecemos esta noite. Obrigado pelo treinamento que nos dás. Obrigado pelo entendimento que nos tens na sua palavra. Te agradecemos, Senhor, que a partir desta noite vais abrir os nossos olhos de entendimento e vai nos fazer entender o que o Senhor quer para a nossa vida, em nome de Jesus. Como pregar, como ensinar, como trazer a convicção aos pecadores, como andar no Espírito de Deus, para que a sua palavra possa penetrar em cada coração, nos pensamentos, em nome de Jesus. Dá-nos hoje, esta noite, e encha-nos com as tuas bênçãos, que ao sairmos, possamos ser bênçãos para as outras pessoas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mateus capítulo 25, a partir de 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarás uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E as suas ovelhas pertencem a ele. Dos bodes, os bodes não pertencem a ele. E dirá o rei, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem são os que estão na direita? São aqueles que são... Começa a explicar no versículo 35: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. No versículo 35: era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então, 40, versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A esses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, continua. Eu quero que você veja 2 de Timóteo capítulo 2, 2 de Timóteo capítulo 2, versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Que o Senhor te dê entendimento em tudo. Muitas pessoas, já ao lerem essas passagens, eles vão à tangente. Eles dizem: o que eu preciso fazer é que eles possam alimentar os famintos e dar de beber aos sedentos, e também receber, hospedar os estrangeiros, e aos doentes lhes visitar, estão na prisão lhes visitar, aos estrangeiros lhes receber em casa, e ajudar e encorajar-lhes. Mas Jesus não estava falando acerca de ir para todo lado e onde você ver alguém com fome, lhe alimentar. Em todo lugar onde ver a pessoa com sede, lhe dar água. Vamos voltar para Mateus 25, 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, e diz-nos aqui, a outra parte quem são os irmãos? Na outra parte do Evangelho. São pessoas que ouviram a palavra de Deus, que têm a graça de Deus no seu coração, na sua vida, e eles obedecem.
aquela palavra de Deus e diz que são chamados de irmãos. São meus irmãos, são minhas irmãs, são minha mãe, os que fazem a vontade de Deus. E ele diz: você tem a graça de Deus em ti? E então olha para os seus irmãos. E aqueles irmãos estão sede, estão com fome, estão estrangeiros na comunidade, estão nus, são doentes, estão na prisão. Ajuda-os. Ele não está falando acerca dos seus discípulos como Pedro, João ou Tiago, ou Maria ou Marta, para ir para Herodes e dar comida a Herodes, e dar água de beber a Herodes. Porque Herodes disse no capítulo 2 de Marcos, diz que filho é esse? E se vocês trouxerem a palavra, para que eu também possa ir adorar. Estava a falar isso do nascimento de Jesus. Mas o que ele queria fazer, queria matar o bebê Jesus. E o Senhor os falou, aqueles magos, dizer que voltem. Mas diz, devemos voltar, porque queremos lhes dar comida e vamos dar de beber. Não está a falar acerca de Herodias, que tem aquele ódio com João Batista, porque João diz: não é bom, não é justo com que Herodes casasse a mulher do irmão dele, Filipe. Então, por causa disso, como discípulo de Jesus, Mateus e Tomás, que a sua palavra diz que nós ouvimos eles nus, vimos eles doentes, isto ou aquilo, e começaram a dar roupa, dar comida. E como discípulos de Jesus, dizer: nós vamos para Herodias. Entenda, quando Lázaro foi ressuscitado dos mortos, os judeus em particular, eles disseram: nós iremos matar também Lázaro, porque Jesus ressuscitou a ele e muitos vão crer em Jesus. E por causa disso, e um dos discípulos disse: ok, todos os judeus que já tomaram decisão de querer matar Lázaro, estamos a ver-lhes sedentos e com fome, iremos lhes dar comida, iremos lhes dar roupa. Não é isso que Jesus está falando aqui. Porque eles queriam matar Lázaro, porque através dele muitos vieram para crer no Senhor Jesus Cristo. Não está a te mandar para tu ires alimentar aqueles e dar-lhes pão. Não. Porque existe um tempo que mais de 40 pessoas, e dizemos: nós não iremos de comer nem dormir até que matamos o apóstolo Paulo. E o Senhor disse: aquelas pessoas que não comem, que não bebem, não querem dormir até matarem Paulo, o apóstolo, por que não lhes vão dar comida? Não está a falar acerca disso. Está falando dos seus irmãos. Está a falar acerca dos irmãos que conhecem, pessoas que conhecem o Senhor, não Herodes, não Herodias, nem Pilatos. Mesmo Paulo, quando se tornou, está a falar de irmãos que se nasceram de novo, que eles conhecem muito bem, que eles amam, e que estão no lugar certo, e que estão passando por alguma situação. Então você vai lhes ajudar. Mesmo assim, temos que entender que mesmo dando comida, mesmo dando água e dando coisas às pessoas, isso não nos salva. Então deve ver em primeiro lugar a salvação. João capítulo 3, a partir do versículo 3, João 3, versículo 3, diz assim no versículo 3: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Estando no lado direito do Senhor Jesus, não é porque você alimentou os famintos, não, mas é porque alguém, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Capítulo 3,
Jesus respondeu, disse, digo-vos, na verdade, digo que aquele que não nascer de água, da palavra de Deus, a palavra de Deus veio a ele, convenceu, ele confortou, ele libertou, lhe lavou e virou a sua vida, a não ser que o homem nasça pela água e pelo Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Fazer o bem não é substituto de ser nascido de novo. Dar dinheiro para os mendigos, dar comida aos famintos, dando roupa aos nus, não é substituto de nascer de novo. Deves nascer de novo. Assim que tocamos a vida das pessoas, assim que ajudamos as pessoas no grupo familiar, em todo lugar, temos que continuar a enfatizar-lhes a necessidade de nascer de novo. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Hebreus 2, 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como não escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu alimento os necessitados, dou água aos sedentos, dou roupa aos nus, eu visito as prisões e os hospitais. Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Tito capítulo 3. Tito 3, 5. Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem. Se dar dinheiro aos mendigos não vai nos salvar, alimentar os famintos e dar água aos sedentos não irá nos salvar, dar comida aos famintos, isso não irá lhes salvar, e toda ajuda que podemos dar às pessoas irá nos salvar. Veja este versículo, no versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 6. Precisamos conhecer Jesus pessoalmente como Salvador, e é isso que dá em conhecimento, dá uma instantânea conversão que torna-nos entrar no reino de Deus. Versículo 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vamos voltar para Mateus, capítulo 25, 31. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará alguns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. No versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos vão para onde? A vida eterna. Esta noite estamos a falar da mensagem: os pecados condenados, os pecadores condenados, a condenação dos pecadores e o destino dos santos. Três coisas iremos ver. Primeiro, a figura de almas, e pecadoras não arrependidas, as almas não arrependidas. 2, a punição dos pecadores. 3, a promessa de santos submissos e incansáveis. Jesus salvou os submissivos, que estão submetidos à vontade de Deus, não se cansam. Eles são incansáveis. Eles não descansam. Há uma grande promessa de paraíso para eles. A promessa de os santos submissivos que não se cansam e nem se retiram. Primeiro, veja como Deus olha para as almas pecadoras. Olha para isto. No versículo 32, mais uma vez. Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Que figura está nos dando aqui? Dá-nos a figura ou a imagem de bodes, que pecadores, eles são teimosos. Diz-nos assim, Ezequiel 34, Ezequiel 34, 17. Ezequiel 34, 17. E quanto a vós, ó minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Está a falar das pessoas aqui, está a falar dos filhos de Israel aqui, e refere a ele aqueles que são desobedientes, aqueles que não estão seguindo a sua palavra e a sua vontade. Ele refere-os como bodes. E diz, e vai lhe julgar. Zacarias 10. Zacarias 10, 3. Zacarias 10, 3. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, a primeira figura que nós vimos aqui é de bodes. E aqui o 2, estamos a ver outro sinal, ou a imagem que dá é de cães. São considerados pecadores como cães. Provérbios 26, 11. Provérbios 26, 11. No versículo 11 diz: como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete. Se um pecador, ele vai à igreja,
o pecador pode fazer qualquer coisa, numa coisa religiosa, tudo quer fazer, mas os vômitos que já tirou, que diz que não vou fazer isto, não irei fazer isto, especialmente aquela coisa que diz no primeiro ano, no primeiro dia do ano, diz que não irei fazer isso, há de voltar disso de novo, mas volta para os seus vômitos. É cão. O pecador é como um cão. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, a figura de pecador, de almas pecadoras. 2 de Pedro 2, 20. Capítulo 2, 20. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha para a figura agora. 22. Deste modo sobreveio o que o verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. O cão voltou para o seu próprio vômito. 3. Primeiro, o pecador são como bodes. 2. Os pecadores são como cães. 3. Os pecadores são como suínos, são como porcos. Hoje esse versículo 22, antes de sairmos. Porque voltam para o seu vômito de novo, e a porca lavada, o suíno lavado, ao espojador de lama. É o que os pecadores são. Ouvem a palavra de Deus e parece sábia, parece sérios, parece que não voltarão para as coisas más, mas antes de saber isso, sem passar muito tempo, já voltaram de novo na lama de novo. Mateus 7, 6. Não deis aos cães as coisas santas, porque cães são pecadores, nem deteis aos porcos as pérolas, vossas pérolas. Ele chama os pecadores como porcos. Não acontece aqui, as pisem como os pés e voltem-se e vos despedacem. Você está a ver aqui? Quando o pecador tem a sua real natureza, ele é cão, é suíno, e tentar lhe dar uma coisa maravilhosa ou preciosa do Evangelho. Se o Evangelho não toca as suas vidas, em vez de agradecer o que você está fazendo, eles vão voltar para vos despedaçar, para te matar. 4. Pecadores são referidos como serpentes. Salmos 58. Salmos 58 está aqui a imagem do pecador, da alma pecador. Salmos 58, 3. Salmos 58, 23 a 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram falando mentiras. O versículo 4. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. Está falando de pecadores aqui? Está falando de maldosos, ímpios aqui? Tem veneno dentro deles, no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos. Ele tem veneno de serpente. São como surdos, víbora surda, que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Salmos 140, versículo 1. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me
do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Versículo 3. Aguçam as línguas como a serpente. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. A alma pecadora, na sua natureza, caráter, dentro deles, são como cães, são como porcos, são como serpentes, são como escorpiões. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 6. Ezequiel 2, 6. Diz-nos aqui, no versículo 6, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, está a referir aqui aos religiosos de Israel, os não salvos, os pecaminosos, aqueles que estão sujos nos seus hábitos, e ele diz que vós são limpos em meio dos escorpiões. Não temais as suas palavras, nem se assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Então aqui estamos a ver que os pecadores são vistos como lobos. Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, não seja amigo deles, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, não te associe a eles, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, não se junte a eles, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, interiormente são lobos devoradores. Pecadores são referidos como lobos. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está nos dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. 29. 20 e 29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Pecadores são referidos como lobos. E também eles são referidos como Ezequiel 13. Ezequiel 13, 4. Está aqui também, estão identificados como raposas, a sua natureza, o seu estilo de vida, de almas pecadoras. Ezequiel 13, 4. São referidos como raposas. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Eles não foram, não subiste às brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa, e os que dizem, o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Eles falam confidentemente, confiantes, e como se tivessem poder de confirmar a sua palavra. E a Bíblia diz que aqueles são como raposas, falando daquilo que eles fazem no versículo 22, por causa da mentira,
visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo dado entristecimento, e fortaleceste a mão dos ímpios, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Essa é a identidade deles, é o trabalho deles, é a natureza deles, é o projeto deles, é o que eles perseguem, o que seguem dessas raposas. E clamam de estarem a falar em nome de Deus, mas estão falando por eles mesmos e para o grande enganador. 2 de Pedro, capítulo 2, 8. Primeiro, os pecadores são como bodes. 2, como cães. 3, são como porcos ou suínos. 4, pecadores são como serpentes. 5, pecadores são como escorpiões. 6, pecadores são como lobos. 7, pecadores são como raposas. 8, pecadores são como bestas. 2 de Pedro, capítulo 2, 12. 2 de Pedro 2, 12. Mas estes são animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. São animais racionais, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas, não são eles imáculas, deleitando-se em seus enganos, quando se baquenteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Estão reservados por quanto tempo? Estão reservados para quanto tempo? Eternamente. Diga isso muito alto. Quanto tempo? Eternamente. Judas tem um único capítulo, no versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais racionais. Fala de bestas, fala aqui de pecadores, fala aqui de aqueles que falam mal, aqueles que são brutais, que se corrompem. Ai deles, versículo 11, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, sem temor, sem nuvens, nem água, nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte a outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Por quanto tempo? Eternamente. Job 39. Pecadores são como animais irracionais, eles se exaltam, se glorificam.
39. Job 39. 13. São como avestruzes. Job 39, 13. E a avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com os seus filhos como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ele está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Aqui fala no versículo 3 de avestruz. Se você olhar, se você já viu uma avestruz, ela é orgulhosa. Não tem inteligência, não tem conhecimento. Fala de avestruz. Põe os ovos na terra e para eles acham que não tem problema, não há perigo. Mesmo que possa colocar e começa, diz que estou servindo ao bom tempo, porque não tem entendimento. Eu oro que você não será como avestruz. Eu oro que você não seja como orgulhoso, que se demonstra, mas sem inteligência. Isaías capítulo 2, 12. Isaías 2, 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Como avestruz, assim como será abatido. Os descrentes, os pecadores, são como jumentos. São como jumentos. Jeremias capítulo 22. Jeremias 22, 19. 22, 19 de Jeremias. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Quem é esse? No versículo 18. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, dizendo: meu irmão, minha irmã. Nem lamentarão, dizendo: Senhor, sua glória. Era um rei, mas ele vai ser sepultado fora, como se fosse um jumento, e deixado fora das portas de Jerusalém. Por quê? Porque ele não aplicou a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, e agiu e se demonstrou como se fosse jumento. 21. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. É por causa disso que está referindo a ele como se fosse jumento. Diz que eu não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O pecador é referido como cavalo. Jeremias capítulo 5, 8. 5, 8 de Jeremias. Como cavalos bem fartos, os israelitas, quem? As pessoas pecaminosas, como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rixando cada um a mulher do seu próximo. Eles tinham a paixão
atrás das mulheres. Eles só queriam, casados com não, era só ter mulheres. Só ter aqueles homens ou aquelas mulheres. E se andavam atrás de outras mulheres dos outros e marido dos outros. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Está falando dos filhos de Israel, referindo-os como cavalos. Capítulo 8. Capítulo 8, 6. Jeremias 8, 6. Jeremias 8, 6. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade. Dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. 8, versículo 8. Como pois dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. E eis que em vão tem trabalhado a falsa pela... Por que não se arrepende? E você dizer que... Mas você diz que a palavra de Deus está conosco. Salmos 10. No livro de Salmos, capítulo 10, versículo 9. Salmos 10, 9. Versículo 9 diz, de Salmos 10. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. São pessoas que estão à procura de como vão apanhar o justo, a mulher justa. Eles comportam-se como leões. Eles ficam, armam ciladas, calados e escondidos. Eles colocam as ciladas, esconderijos, como um leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo-o na sua rede. Versículo 10. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Há pessoas, sendo religiosos, mesmo mencionando o nome de Deus, mesmo eles vendo as pessoas e julgando as pessoas, eles esquecem Deus. E as suas ações, o que eles fazem, querem fazer, fazem como se Deus não existisse. O que é que vai acontecer com os tais leões? Isaías 35, Isaías 35, 8. Isaías 35, 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, e o mundo não passará por ele, o cão não passará dali, os bodes não passarão dali, um caminho santo, suínos, porcos não passarão dali, no caminho da santidade, serpentes também não passarão dali, escorpiões não irão passar dali, os lobos não passarão dali, as raposas e também as bestas não passarão dali, e as avestruz e os pavões não passarão dali, o cavalo não passará deste, os leões também não passarão deste caminho, os impuros não passarão dali, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Nem se achará nele, porém, só os remidos andarão por ele. Amém. Um grande amém aí. Os redimidos do Senhor voltarão. Os resgatados do Senhor voltarão a Sião. Os resgatados do Senhor voltarão, virão a Sião com júbilo e alegrarão, e alegria terão alegria eterna, e as suas cabeças
gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza. No versículo 10. Alguém grita um grande amém aí. O ponto número 2 agora. A punição dos pecadores. Mateus 25. Estamos lendo as palavras de Jesus. Diz-nos no Mateus 25, 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Os bodes à esquerda. Veja 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes que estão na sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os bodes, os pecadores, os pecadores temosos. Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem são essas pessoas que vai dizer apartai-vos de mim? No versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Estas são as pessoas que os nomes do Senhor não está longe das suas bocas. Senhor, Senhor. Então, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Existem pessoas religiosas, até pentecostais, até mesmo alguns membros da Deep Life, que são pessoas temosas. Eles apagam, eles acham que eles falam, fazem maravilhas, ou falam em línguas, mas falta-lhes a salvação. Mas diz que mesmo a sua salvação não está lá. A conversão já não está mais lá. A evidência da justiça não está mais lá. Mas nos seus nomes eles professam. Em seu nome eles mandam demônios. Em seu nome eles fazem muitas boas coisas. Alimentam os famintos, dão água aos sedentos, vestem aos nus, como outras obras que eles fazem, até que são sobrenaturais. No versículo 23 diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Você sabe, as pessoas que podem fazer essas coisas e não ter salvação, ele tem orgulho, ele tem desobediência, anda no caminho errado. Todas as coisas que ele lhe entusiasma não são coisas, mas ele só diz: eu faço bem, eu dou comida aos famintos, eu dou água aos sedentos, eu visito os hospitais, eu vou às prisões. E mesmo assim, a verdadeira salvação, a força verdadeira e a vitória verdadeira de um crente que vive acima do pecado, ainda secretamente peca, ele diz que eu vou abertamente direi que nunca vos conheci. Eu oro que você não estará nessa situação. Não vai acontecer conosco, não vai acontecer comigo. As pessoas que podem se concentrar na pregação, que fazem isso, dão aquilo, então podem dar até vida espiritual, mas não levam a vida espiritual para eles mesmos. Por que a vida do pregador é totalmente diferente do que aquilo que ele proclama na sua boca? É aquelas pessoas que indicam essas pessoas, que metem as pessoas nos bases, os angariadores das pessoas, eles metem as pessoas no carro, vão embora, eles não vão em nenhum sítio. E diga a Deus: eu vou consigo.
Eu louvo ao Senhor porque eu vou para algum sítio. Você não vai ser um pregador que não possui a verdadeira graça de Deus e a verdadeira justiça na sua vida, em nome de Jesus. Dá-me um bom amém aí. Amém. Mateus 13, 14. Mateus 13, 14, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos, 41, e eles colherão do seu reino, vão juntar do seu reino, as pessoas que estão sentadas no reino, as pessoas que permanecem no reino. As pessoas dizem, você não pode me mover daqui, não pode mudar, não pode me abalar, e eu permaneço no reino. O tempo está vindo que o próprio Filho de Deus, ele virá com os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Todos que cometem iniquidade. E lançá-los na fornalha do fogo, e ali haverá pranto, ranger de dentes. 49. Assim será, na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os bodes no meio das ovelhas, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 51. E disse-lhes Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhes, responda. Será que você entendeu essas coisas? Responda agora. Disseram-lhe, e toda a gente diga, sim, Senhor. Você entende? Isso tem, mas isso não, é muito mais do que vir ao culto, é muito mais do que pastorear uma igreja local para ir para o céu. É muito mais do que ser um obreiro para ir para o céu. Você tem que ter ali evidência da justiça saindo de um coração transformado, coração santificado, purificado. E eu oro para que essa evidência possa estar na vida de cada um. Mateus 23. Mateus 23. 33, 23, 33 de Mateus. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Falando acerca de todos os pecadores aqui, esses bodes, como escapareis à condenação do inferno? Cães, que vocês voltam para os vossos vômitos e voltam a fazer coisas contamináveis, mesmo no público, sem vergonha, como escapareis à condenação do inferno? Vós, porcos, suínos, que vocês voltam para a lama, como escapareis da condenação do inferno? Vós, escorpiões, que vocês andam a envenenar a vida de outras pessoas, trazendo dor na vida das outras pessoas. Vós, escorpiões, como escapareis à condenação do inferno? Vós, lobos enganosos, vês com a vestimenta de ovelhas, mas são lobos. Como escaparão à condenação? Vós, as raposas enganosos, e vocês se escondem para poder armar ciladas contra as pessoas, mesmo lhes tirar do caminho da salvação. Como escaparão da condenação do inferno? Vós, bestas, animais racionais, maus, cruéis, violentos, como escapareis da condenação do inferno? Vós, avestruzes e pavões, como escaparão à condenação do inferno? Vós, como jumentos ou burros,
como escapareis à condenação do inferno? Vós cavalos, correndo para mulheres, correndo para homens, para contaminar a eles e contaminar a vós mesmos, como escapareis à condenação do inferno? Vós, leões, fervorosos, agressivos, destrutivos, despedaçando almas em pedaços, como escaparão à condenação do inferno? Vós, geração de víboras, como escapareis à condenação do inferno? Lucas 13, 27. 27 diz: e os servos, é uma coisa aqui para as pessoas que devem saber, é uma coisa que João te conhece, mas para Cristo te conhecer é uma coisa importante. Não sabeis vós, saí de mãos vós que pratiqueis a iniquidade. Haverá ranger de dentes quando vão ver Abraão e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, vós mesmo lançados fora. Eu oro que isso não acontecerá contigo, nem conosco. Hebreus, capítulo 6, Hebreus, capítulo 6, 8. Hebreus 6, 8. Hebreus 6, 8. Hebreus 6, 8. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Esse não será o meu fim. Esse não será o seu fim. Amém. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, 15. E ficarão de fora os cães, aqueles que são teimosos, bodes teimosos, aqueles que são suínos, ficarão de fora do reino. Os escorpiões perigosos estarão de fora do reino. Os maldosos, os serpentes, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama, diga tudo, que ama e faz o quê? E comete a mentira. Não posso ouvir o meu povo. Ama e comete a mentira. Diga isso com voz alta. Qualquer que ama e comete a mentira. Não há razão para um filho de Deus mentir. Não há um ganho o filho de Deus pretender mentir e enganar, especialmente que sabemos que somos membros um do outro e temos que amar um ao outro. E não precisa de mentir para a pessoa que realmente você ama. E por causa disso ele diz: e qualquer que ama e comete a mentira, há um lugar quente do inferno para eles. Damos graças a Deus que eu não irei para lá. Apocalipse 14, 10. Apocalipse 14, 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome.
Capítulo 19, Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Você não estará lá. Capítulo 20, 10. Capítulo 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Por quanto tempo? Para sempre. Versículo 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, eu lembro que tem que nascer de novo. Isso tem que ser filho de Deus. Precisa de conversão. E precisa de uma conversão sustentada, uma conversão permanente, uma nova vida, uma vida transparente, uma vida justa permanente, para chegar no céu, para que o seu nome permaneça no livro da vida. Ele diz, e aquele que não foi escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Mas os tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos prostitutos, adúlteros, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Voltamos para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles são cães, são porcos, e são serpentes, escorpiões, jumentos, e todos aqueles animais irracionais, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ponto número 3 agora, a promessa para os incansáveis, submissivos, santos. Promessa para os santos, submissivos, incansáveis e que não se retiram. Mateus 25, 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino preparado desde a fundação do mundo. O Senhor conhece e sabe quem são deles. Dou graças a Deus que Ele me conhece. Eu disse, o Senhor me conhece-me, e dou graças a isso porque Ele me conhece. Será que Ele te conhece? Mas não posso falar, se Ele te conhece, como você não é confiante, dou graças a Deus porque Ele me conhece. Daniel, capítulo 12, 2. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
os justos, os santos, os salvos, os santos, os purificados, os justos, o povo que tem uma justiça prática. Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Perdeu seu amém aí? 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não entrou, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Você estará lá. 1 de Pedro, capítulo 1, 3. 1 de Pedro, capítulo 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Guardado pelo poder de Deus, guardado na justiça, pelo poder de Deus, guardado na santidade, guardados pelo poder de Deus, na puridade do coração, puridade da vida, mediante a fé estão guardados da virtude, guardados na doutrina sã, guardados no poder de Deus, pela fé para a salvação, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 15. 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos. Você está aí? Nós, o que ficarmos vivos. Você estará lá. Você será parte deste grupo. Os que ficarem lá seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Olha para isto. E assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre. E assim estaremos sempre com o Senhor para sempre. Eu oro para que esta promessa você não irá perder. Hebreus, capítulo 13, 12. Hebreus 13, 12. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Há uma cidade, a cidade celestial, há uma cidade que nós vamos, e se você for um vencedor, damos graças a Deus, você será um vencedor. Quando Cristo voltar, você estará lá em nome de Jesus.
Apocalipse capítulo 21, 7. Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Há um vencedor aí, esta noite. Deus vai continuar a dar graça para você vencer. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. O Senhor está voltando. E a sua vinda está próxima. E ele está vindo para aqueles que serão vencedores. Apocalipse capítulo 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Segunda de Timóteo, capítulo 4, segunda de Timóteo 4, 6. Segunda de Timóteo 4, 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Paulo soube que ele estava pronto. E nós também temos que saber que estamos prontos. Temos de viver cada dia como se o Senhor virá naquele mesmo dia, todos os dias. E viver todo dia pronto para a vinda do Senhor. Porque se o Senhor atrasar, você vai continuar para ser chamado para casa. Ele disse, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Veja o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira. Combate da verdade, combate da fé. Aquilo que Judas também falou no versículo 3. Batalhei, combati, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, Ele vai dar a ti também. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra. Amém. Diga isso. O Senhor me livrará de toda má obra. Diga isso, repita. E guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo o sempre. Amém. O Senhor irá te guardar. O Senhor vai te proteger. O Senhor não irá permitir que você se canse ou você não ter experiência depois desse tempo de trabalho todo no Senhor, depois dessa fidelidade toda, em todos esses anos, depois da obediência na palavra de Deus, depois de se consagrar a sua vida, o seu tempo, alguns de nós, todo o tempo, sem fazermos outra coisa. Depois de consagrar todas as coisas na sua vida, o Senhor irá te preservar. O Senhor irá te guardar. Você não irá perecer. Disse, você não perecerá. O favor do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor estará contigo em nome de Jesus. Judas 24. Capítulo 1, 24. Ao único Deus, Salvador nosso, 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora para todos sempre. Amém. Quando aquele dia chegar, o Senhor vai separar ovelhas dos bodes. Vai pôr as ovelhas na mão direita e os bodes à esquerda. Dou graças a Deus que eu oro por ti e graças a Deus porque Cristo está orando por ti. Damos graças a Deus porque você também está vigiando e orando. Você estará no lugar na mão direita para que o Senhor diga:
Aqueles que são na mão direita, vinde, os benditos do meu Pai. É possuir o reino preparado para quem? Quem é esse? Onde está ela? Preparado para ti. E você estará lá. Foi preparado para ti desde a fundação do mundo. Pode ser breve. Você vai ouvir a voz do rei. Você como filho amado, você é uma filha amada, você estará na mão direita, aí ele vai dizer, venha para o céu, para sempre, vai ter alegria para sempre, em nome de Jesus. Permaneça na mão direita de Cristo, da justiça, e alcance também os outros que ainda estão no lado esquerdo, e traga muitas almas para o reino. A sua alegria vai ser eterna. Vamos nos levantar agora e falarmos com o Senhor em oração. O Senhor já falou conosco, nos ama, Ele já nos preparou isto a tempo, porque existem bodes, não seja bode, existem cães, não seja cão, existem porcos suínos, sujos, que eles rebolam na lama, não seja assim, não seja serpente, que vem de trás e picam. Eles entram como serpentes na congregação, começam a picar. Os líderes começam a picar os membros. Não seja escorpião, que anda, que tem veneno na sua língua. É tão miserável ser escorpiões. Que eles espalham, os lobos espalham o rebanho de uma maneira. Eles não se preocupam de que eles saem por causa das suas ações, quem se desvia por causa das suas. Existem também raposas, são deceptivos, escondidos no secreto, e se tira as raposinhas que destroem a machamba, porque a machamba está pronta. Os que falam mal das dignidades, falam mal de líderes, falam mal, ou aqueles que estão a tentar lhes guiar para o reino de Deus. Existem também avestruzes e são orgulhosos, são incontroláveis. Existem jumentos, burros, que são cavalos, que só correm para o mal, correm para como se entrasse na batalha. Não seja como eles. Existem leões que vão despedaçar em pedaços, maus, violentos, homicidas. Não seja como eles, que você vai se encontrar no lado direito para sempre, para sempre. Não, saia do lado esquerdo, vá para o lado direito. Arrependa-te, renova a sua consagração ao Senhor. Diga: Senhor, aqui estou, faça-me para ser permanentemente na sua mão